Notícia importante, o Flamengo já topa vender Gabigol na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre as possibilidades para o atacante. Tem ainda notícia sobre Rodrigo Caio mais perto de virar jogador do Grêmio. Romarinho e Marcelo Groi livres dos contratos lá no Al Ittihad. As últimas no mercado, bastidores, transferências. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora de notícia importante, vem da Arábia Saudita a informação de que Romarinho e Marcelo Groi estão livres. O atacante e goleiro do Al Ittihad não permanecerão num clube que está em processo de revolução. Marcelo Galhardo havia sido demitido alguns dias atrás e os dois atletas brasileiros, cujos vínculos se encerram agora no fim do mês de junho, vão fazer uma última partida contra o Damak e depois estarão livres para buscar novos clubes. Romarinho, ídolo histórico do Al Ittihad, talvez o maior ídolo da história do clube, alguém com enorme moral com o torcedor, mas Romarinho havia exigido o salário de estrela da Liga Saudita. Ele ganha 2,5 milhões de reais por mês no Al Ittihad, contra 90 milhões do Benzema, contra 45 milhões do Kanté, contra 11 milhões do Fabinho. Quando o Romarinho exigiu um salário desse nível, o Al Ittihad disse que não pagaria, Romarinho agradeceu e falou que buscaria outro clube. Ele tem proposta do Corinthians, mas nesse momento está mais inclinado a continuar na Arábia Saudita, ganhando um salário de estrela num rival. Poderia ser no Nasser, no Hilal ou no Ali. São os três clubes que têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Se as negociações por lá não avançarem, aí sim o Romarinho vai ficar à disposição do futebol brasileiro. Já Marcelo Groi é alguém que é super especulado no futebol brasileiro. Já conversou com o Grêmio, com o São Paulo, entre outros. O problema é a idade, 37 anos, e a condição financeira. Ele gostaria de continuar ganhando acima de 1 milhão de reais por mês. E aí, Romarinho e Marcelo Groi caberiam no seu time? Use o espaço para comentário para contar que time você torce e como é que você operacionalizaria essa negociação. Quero falar agora sobre o Grêmio. O Renato Gaúcho quebrou o silêncio e conversou com o Sport TV na noite dessa segunda-feira, admitindo que há um interesse na contratação de Rodrigo Caio, zagueiro que está desempregado desde o fim do ano passado, quando não teve o vínculo renovado com o Flamengo. A frase do Renato Gaúcho é a seguinte, abre aspas, estou torcendo muito para que a gente traga o Rodrigo. Conversei com ele durante uns 40 minutos para saber se ele estava afim, qual era a condição dele. É um profissional de alto nível e o cara joga muito. Renato ainda confirmou que se o negócio for fechado, sabe que não vai poder utilizar o Rodrigo Caio em todas as partidas. Haveria um planejamento especial para que o atleta, que de fato é muito bom jogador e tem só 31 anos de idade, pudesse ser útil ao Grêmio. As negociações estão em andamento e devem ser definidas nos próximos dias. Renato ainda completou dizendo que pode ter certeza que quando ele jogar é um atleta de muitíssimo alto nível. Você concorda? Contrataria o Rodrigo Caio mesmo sabendo dos problemas no joelho que o impediram de atuar com frequência? Foram só 25 jogos nas últimas 2 temporadas pelo rubro-negro. De notícia super importante, Gabigol pode ser vendido pelo Flamengo na metade do ano. Quero explicar o contexto dessa história. O Gabigol já tem uma série de inimigos dentro do Flamengo há bastante tempo. Não há uma boa relação com o presidente Rodolfo Landim, a relação com Marcos Braz é péssima, entre Tite e Gabigol a conversa é só profissional e posso dizer que é um clima ruim. Já no elenco, alguns atletas do Flamengo entendem que o Gabigol passa do tom, é muito marrento, quer ser bad boy o tempo inteiro. Mas quem sempre suportou, apoiou e segurou a barra do Gabigol no Flamengo foi o torcedor, os milhões de torcedores rubro-negros que tem no Gabigol o maior ídolo do clube no atual momento. Ou pelo menos tinham, né? Até o episódio da última quinta-feira, quando o atacante vestiu a camisa do Corinthians, ele chega a mentir dizendo que não vestiu, depois admite que vestiu e se desculpa com o torcedor. Esse pedido de desculpas não foi bem digerido pelo rubro-negro, pelo torcedor em geral do Flamengo. E era o que a diretoria precisava, essa quebra da confiança, essa quebra do carinho do torcedor do Flamengo com o Gabigol, para que a diretoria do Flamengo pudesse levar adiante a ideia de negociar o atleta na metade do ano, a 6 meses do fim do vínculo. Por que para o Flamengo poderia ser interessante? Porque o Flamengo pode colocar em caixa algum dinheiro, certamente muito menos do que os 90 milhões de reais investidos quando da compra do jogador, mas alguma grana entra e o Flamengo ainda se livra de mais ou menos 14 milhões de reais do salário do Gabigol daqui até dezembro, incluindo o 13º e proporcional das férias. O Flamengo certamente vai dar preferência a clubes que não são concorrentes. Então, por exemplo, Palmeiras e Corinthians dificilmente conseguiriam avançar
na compra do Gabigol com o Flamengo, a menos que seja uma baita proposta. Já no caso do Cruzeiro, a negociação pode ser facilitada, até porque o Flamengo não vê o Cruzeiro como rival há algum tempo. Alexandre Matos, executivo de futebol do Cruzeiro, é um entusiasta da ideia da contratação do Gabigol e pretende apresentar nessa semana uma proposta oficial para a compra do jogador. Ah, deixa eu trazer uma notícia importante. Muitos torcedores do Atlético Mineiro me perguntando se existem possibilidades, se existe uma tratativa entre Galo e Gabigol, se o nome do Gabigol interessa ao Atlético. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol e a pessoa assegurou que o nome do Gabigol nunca foi discutido dentro do Galo. O Igor Leite está perguntando se Firmino no Flamengo procede. Igor, situação do Firmino lá no Al-Ahly não era legal. Ele até começa voando a temporada, marca 3 gols no primeiro jogo, mas depois ele vai perdendo espaço. O time até termina a temporada relativamente bem, termina em terceiro. Mas o Firmino ficou bem longe das expectativas e o salário astronômico. Não? 32 jogos, 8 gols e 8 assistências. Tem contrato até junho de 2026. O grande problema do Firmino hoje, do Flamengo em relação ao Firmino hoje, é o salário. Quer ver? Ó? Só para ver quanto é que ganha o Firmino. Cerca de 10 milhões de reais por mês. Aí fica complicado imaginar que o Firmino possa ser contratado. Já havia tido o interesse do Grêmio em outro momento na contratação do Firmino, isso não foi possível de ir adiante, né? Então, é basicamente assim que a roda tem funcionado sobre o Firmino. Arthur Cabral é uma boa para substituir o Gabigol. Seria um bom reserva para o Pedro. O Arthur Cabral, que é outro jogador do Benfica, né? Tinha ido muito bem na Suíça, mas só na Suíça. Na Fiorentina foi só razoável. Primeira temporada dele no Benfica, 43 jogos, 11 gols e 3 assistências. Não joga desde 5 de maio, não sei se por conta de lesão ou alguma coisa assim, né? Mas tá bem abaixo para mim do Gabigol e do Pedro. Nicola, bom tempo que não via a torcida aplaudir a diretoria do Flamengo, mas o Gabigol conseguiu fazer isso. Vai ser B, burro, 3 pontinhos. E esfaqueou quem mais apoiou ele. O Ramon tá coberto de razão nessa última frase. Porque assim, ó, o Gabigol já não tinha clima no Flamengo há bastante tempo. Não tinha clima com o Landim, não tinha clima com o Marcos Braz, não tinha clima com o Tite, até com alguns jogadores que andavam meio que torcendo o nariz pro Gabigol. Mas todo mundo era obrigado a engolir o Gabigol por conta da relação que o Gabigol tinha com o torcedor do Flamengo. O Gabigol era adorado pelo torcedor do Flamengo e era algo extremamente merecido, levando em consideração que o cara foi o responsável por colocar a bola debaixo do braço e resolver vários dos problemas recentes do Flamengo. Bom, o grande problema é o Gabigol feriu a própria torcida, ele traiu a própria torcida. Quando ele veste a camisa do Corinthians, por mais que eu nem acho que ele teve a intenção acho que ele não fez de sacanagem, eu acho que a foto não foi vazada de forma proposital, mas ele acabou ferindo o torcedor e agora vai ter de pagar com as consequências. Bom, você sabe dizer como era a relação do Ceni e do Everton Ribeiro com o Gabigol na época do Flamengo? Você acha possível os dois tentarem trazer ele para o Bahia? Cara, o Gabigol, ele perdeu alguns dos principais parceiros no Flamengo. E eu posso dizer que o Everton Ribeiro era um dos mais próximos. Confesso que eu não lembro como era a relação do Rogério com o Gabigol. Mas, eu vou te ser sincero, o Gabigol é uma baita mala sem alça. Ele é chato, ele é difícil, ele é duro, ele é cri-cri. Mas é o tipo do cara que resolve demais. E ao sair do Flamengo, eu acho que ele vai precisar provar que de fato é muito bom jogador, que ainda é muito bom jogador. Então, eu acho que a contratação dele seria um enorme acréscimo para o time que o contratar. Tá? Eu acho que seria um acerto muito grande para o Bahia, para o Cruzeiro, para o Flamengo, para o Palmeiras. Eu sei que Everton Ribeiro e Gabigol têm uma excelente relação. Em relação ao Rogério Ceni, eu tenho minhas dúvidas. Não, tenho minhas dúvidas não. Eu não tenho essa informação, tá? Nicole, o Corinthians igualou com o Flamengo nas placas de publicidade. O Corinthians conseguiu um acréscimo de 90 milhões de reais lá com a Brax, e sim, igualou. O Flamengo é que não conseguiu igualar com o Corinthians em relação ao patrocínio Master. Só para vocês entenderem. O Corinthians recebe da VaideBet 120 milhões de reais por ano. O Flamengo tinha 85 milhões de reais por ano.
vai ser aprovado nessa noite lá no Conselho Deliberativo do Flamengo uma mudança no contrato com a PixBet. O valor de 85 milhões desse ano passa a 105. E aí em 2025 esse valor passa para 115 milhões. E nos 2 últimos anos de contrato, a PixBet se compromete a pagar 125 milhões de reais por ano para o rubro-negro. É bom dizer que no final de 2025, PixBet e Flamengo vão se sentar à mesa se ambos concordarem a essa prorrogação automática de contrato, tá? Então, o contrato total pode chegar a 470 milhões por 4 temporadas. O valor é maior do que os 360 milhões do Corinthians, mas se a gente usar a proporcionalidade de 3 anos no Corinthians para 4 anos no Flamengo, dá para dizer que o contrato do Corinthians segue sendo maior. Quer ver? 470 dividido por 4 são 117 milhões de reais por ano. O do Corinthians é de 120 milhões de reais por ano, tá? Nicola vai rolar o Oscar como novo camisa 10 do Flamengo? É só no ano que vem, né? O Oscar tem tudo para virar reforço do Flamengo a partir de janeiro. O contrato dele acaba em novembro no Xangai Port. Ele já avisou que não renova o contrato. Ou seja, no fim desse mês, em mais 10 dias, ele pode assinar um pré-contrato. O Flamengo vai se apressar para tentar fechar esse acordo, para não correr o risco de perder o jogador, para ter o Oscar no ano que vem, tá? Nicola, e a multa do Gabigol, cheguei agora. A multa do Gabigol foi só de 10% dos salários. Ele ganha 1.600.000 por mês. Estamos falando de uma multa de 160 mil. Para mim, 160 pau é uma baita grana. Imagino que para a maioria de vocês também. Mas para alguém que ganha 1.600.000, talvez não faça tanta falta. Tanto que o que mais pegou pro Gabigol nem foi a multa, foi a perda da camisa 10, ele ficou bem sentido com isso. Tá, então, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, de informações exclusivas, traga pelo jornalista Jorge Nicola, trazendo informações pra gente de primeira mão do Mengão, o maior clube do Brasil. Você acha que o Flamengo deve vender Gabigol? Pra quem você acha que deve ir pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Cruzeiro? Se fosse vender, vende pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá suave mesmo com a gente, mesmo, não tem caô nenhum. A gente pegou já o Arrascaeta dele, pegamos o Everton Ribeiro, enfim, é um bom timezinho. Enfim, você que gosta do conteúdo, não esquece de deixar like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para não estar perdendo nada. Já deixa seu like, valeu? Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.